justificação pela fé. Uma doutrina de Deus que deve iluminar a terra com sua glória. Foi ensinada por Jesus e por seus discípulos. Jesus disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas o que é justificação pela fé? Existe duas justificações pela fé? Sim. Existe a verdadeira e a falsa. Qual é a falsa? A falsa é aquela que entende errado os versículos bíblicos e ensina que, na hora que a pessoa aceita Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados. Mas a verdadeira diz o seguinte: na hora que a pessoa confessa os seus pecados, reconhece que é um pecador, confessa os seus pecados e crê que Jesus Cristo pode perdoar como seu Salvador, na mesma hora os seus pecados são perdoados. Esta é a verdadeira justificação pela fé. É o que está escrito lá em João. O apóstolo João diz assim: aquele que confessa e deixa alcançarão misericórdia. Aqueles que confessam, então são justificados. Mas aqueles que não reconhecem que é um pecador, não precisa de Salvador. Aqueles que não reconhecem que é realmente faltoso, ele não precisa de alguém para perdoar as suas faltas. Ele tem que reconhecer que é um pecador, ele tem que reconhecer que é faltoso, ele tem que reconhecer que ele não tem capacidade de se perdoar a si mesmo. E para quem ele deve apelar? Para alguém. E então, quando ele ler na Bíblia, disse lá em Isaías 46, eu sou o Salvador e fora de mim não há outro. Então, quando ele reconhece que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e crê que ele pode perdoar todos os seus pecados, reconhecendo ele, deitando a sua glória ao pó, se humilhando diante de Deus, aí ele recebe a justificação pela fé. Ainda bem, não de toda a sua vida, e tornando-se agora imortais, não, somente os seus pecados passados. A sua vida futura, que ele ainda vai pecar, depende da continuidade do seu arrependimento e o seu reconhecimento da sua pecaminosidade. Ele não se torna infalível na hora que ele recebe a justificação pela fé, porque ele creu que Jesus Cristo pode salvar os seus pecados confessados, mas não os pecados que ele ainda vai pecar, os pecados que ele ainda vai cometer. Não, isso depende de uma conversão diária, depende de uma conversão todo dia. Ele tem que se arrepender todo dia de tudo que ele faz durante o dia e durante a noite, desde os pensamentos até os atos. Aí ele tem um Salvador diário, sempre a seu lado, lhe perdoando, e ele, pela fé, então vai recebendo o perdão. Esta é a verdadeira justificação pela fé. Mas os que pregam a falsa justificação pela fé, eles pegam o alto pecado, que a pessoa não precisa confessar pecado, nem coisa nenhuma, somente crer. Esta é a falsa justificação pela fé. Portanto, tenhamos cuidado para não aceitarmos esse tipo de doutrina falsa, que ensina que o povo deve somente crer em Cristo e não reconhecer que é pecador. Ultimamente eu vi uma pessoa pregando, um grande pregador, uma pregação sobre justificação pela fé. Ele disse: na hora que a pessoa aceita Jesus Cristo, ele é justificado. Não é assim. Na hora que a pessoa confessa os seus pecados e aceita Cristo como Salvador e perdoador do seu pecado, então ele recebe misericórdia. É o que está escrito na Bíblia.
Portanto, os grandes pregadores que pregam pelo mundo afora enganam o povo, são falsos profetas. Eu cito os nomes de alguns grandes, são Malafaia, Bulhões e outros que se dedicaram a pregar esta doutrina, mas não a doutrina verdadeira. Eu apelo, meus irmãos, volte atrás, preguem a justiça pela fé, porque é a doutrina de Deus, mas pregue a sua verdadeira doutrina, a verdadeira justificação pela fé, acompanhada de confissão de pecado, de confissão e perdão. São duas coisas necessárias. Primeiro a confissão e depois o perdão. Jesus Cristo nunca vai perdoar ninguém que não lhe pede perdão. Jesus Cristo nunca vai perdoar ninguém que não reconheça que é um pecador. Jesus Cristo não perdoa ninguém que continua na mesma situação. Veja como está o mundo. Quanto mais pregam a justiça pela fé, mais o povo fica corrupto, mais corrupto ainda. A devassidão aumenta e a violação da lei de Deus também. Então, por aí se vê que estes pregadores são falsos, porque a obra da justificação pela fé é transformar o cristão para uma nova criatura, para uma nova vida. E estes pregadores não têm conseguido, com as suas pregações, transformar as igrejas para se tornar igrejas vivas, igrejas obedientes que adorem o verdadeiro Deus. Por aí se vê que são pregadores falsos, não pregam a verdadeira doutrina pela fé. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas como que ele vai? Ele vai a Jesus Cristo como foi o publicano. Como que o publicano foi a Jesus Cristo? Senhor, tem misericórdia de mim? Só? Não. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Eu sou um pecador. Eu preciso de alguém para me perdoar os meus pecados, que eu sou um transgressor. E eu não posso me perdoar a mim mesmo. Eu não tenho condição de me perdoar. Estou sujo. Eu não tenho condição de me limpar. Preciso de alguém que faça esse trabalho. E eu creio de todo o coração, disse o publicano, que tu podes fazer isso. Assim também foi o leproso. O leproso chegou perto de Jesus e disse: eu estou sujo, leproso, doente. Se tu quiseres, podes me limpar. Então o leproso reconheceu a sua condição de miséria e pediu a Jesus que limpasse ele. E Jesus disse: eu te limpo, sim. Aí sim, é esse tipo de pregação que deve ser feita no mundo. É essa pregação que vai iluminar a terra com sua glória. Não é essas justificações que pregam por aí, uma pregação barata que não vale um centavo. A pregação verdadeira é esta: aquele que confessa e deixa alcançarão misericórdia. É a justificação pela fé do publicano e do leproso e também do paralítico. O paralítico, ele tinha o maior desejo de ouvir de alguém as seguintes palavras de Ellen G. White: os teus pecados te são perdoados. Ele já havia pedido perdão a Deus dos seus pecados, já havia reconhecido a sua pecaminosidade, mas ninguém lhe dissera essas palavras: os teus pecados te são perdoados. Mas ele ouviu dos lábios de Jesus esta palavra: teus pecados são perdoados. E ele creu. E assim também deve ser a nossa vida. Vai, Jesus Cristo, eu também não te condeno, disse Jesus Cristo, a mulher pecadora. Mas vai e não peques mais. Ele não disse continua pecando. Não, mas essa justiça pela fé, que prega o perdão dos pecados, sem a confissão, sem o reconhecimento que é um pecador, eles continuam pecando e se tornando piores cada vez mais. É o que se vê em todas as igrejas que essa doutrina é pregada por seus pregadores. Portanto, é uma justificação falsa. A verdadeira é essa:
A verdadeira justificação pela fé é essa, que diz assim: aquele que confessa e deixa alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? A justiça pela fé. Alcançarão a justificação pela fé. É necessária, então, uma mudança e uma vida naqueles que aceitam a justificação pela fé e foram justificados. E ele continua diariamente reconhecendo que é um pecador e diariamente buscando a Jesus, diariamente pedindo misericórdia, diariamente pedindo força para vencer o pecado. E o que é o pecado, meus irmãos? Transgressão da lei de Deus. Mas o mundo tem um ódio da lei de Deus, porque a lei de Deus condena o pecado, mostra o pecado. E ele, o pecador, quando se vê pecador, não tem coragem de ir a Jesus para confessar que é um pecador. Ele tem vergonha de dizer isto. Que Deus tenha misericórdia desses pregadores, para que se arrependam e preguem a verdadeira doutrina pela fé. Não engane o povo, senão vai ser pior a situação dele quando chegar no dia do juízo. Deus tenha misericórdia.